Como o Augusto disse, hoje ele vai tentar aí tirar os mitos deste auxílio reclusão, né? Porque quando você fala do auxílio reclusão, até com cunho político, vira polêmica, né, Augusto? Mas é um benefício que existe, que a Previdência hoje garante, mas você sabia que para ter acesso a ele, você tem que passar aí por diversos critérios, né? Porque como a Previdência sempre estabelece, né? Para oferecer qualquer tipo de benefício, você tem que atender a uma série de critérios, né? É isso mesmo, Flaviano. O auxílio reclusão, ele é tido, vamos deixar de lado o viés político dele, mas ele é um benefício extremamente essencial. Por quê? Ele leva em consideração o seguinte: a pessoa que é segurada do INSS, ou seja, a pessoa faz contribuições para o INSS, a pessoa ela é o provedor da família, e no sentido de que ele contribui, ele tem a carência de 24 meses, que é até maior do que outros benefícios, por exemplo, uma carência aí do aposentadoria por invalidez são 12 meses de contribuição, a do auxílio reclusão é 24. Então, assim, os requisitos são requisitos um pouco mais rigorosos, e principalmente agora, depois da mudança da lei. Então, assim, a partir de 2019, não é qualquer pessoa, inclusive, nós vamos chegar nesse tema, mas o auxílio reclusão, ele é um benefício previdenciário a título de alimentação para a família, tá? Deixar bem claro aqui que o apenado não recebe nada, nenhum real. Quem recebe é a família. Porque é levado em consideração uma pessoa que trabalha, que faz contribuição para o INSS e é provedor. E nesse sentido de ele ir à cárcere, independente do motivo que seja, a família fica desamparada de renda. Então, esse benefício está aí para suprir essa falta. Esse é um ponto importante que o Augusto está ressaltando, porque a principal finalidade do auxílio reclusão é assistir a família, né? Essa é a principal finalidade dele dentro da Previdência Social. Isso. Diferente do que muita gente pensa, a pessoa que está cumprindo o cárcere, que está presa, ela não recebe nada. Não deposita nada. Inclusive, o auxílio reclusão é feito no INSS, né, no meu INSS, da pessoa que é dependente. Filhos, cônjuge. Então, assim, a pessoa que está presa mesmo, ela não recebe. Quem recebe é a família. Eu falei agora há pouco sobre os critérios, né? A reforma da Previdência em 2019, né, estabeleceu alguns parâmetros para ter acesso ao benefício, né? Dá para citar os principais, Augusto? Isso. A principal mudança é que ele altera o texto do artigo 80, que fala o seguinte, que bastava a pessoa estar encarcerada. E aí não tinha restrições. Então, como o direito ele é entendido no seguinte: se o legislador não colocou escrito na lei, é porque pode. Então, se não está específico, se fala que está em cárcere, pode ser qualquer cárcere, regime semiaberto, fechado, regime aberto. Aí a legislação mudou. Agora é só regime fechado. A partir de 2019, só regime fechado. Regime semiaberto, regime aberto, não pode. Tem uma discussão no STF se a pessoa com tornozeleira, ela poderia pedir, o dependente dele poderia pedir o auxílio reclusão, que está parado e, ao meu ver, provavelmente vai ser julgado improcedente o caso e não vai poder. O meu entendimento é que não pode. Então, assim, hoje, o requisito principal, além das contribuições, é o apenado estar em regime fechado. Esse é um ponto importante, essa mudança de 2019, né? Porque entende-se que o regime semiaberto e o aberto é justamente para incentivar a reintrodução social do detento, né? Então, em tese, o trabalho é importante nesse processo, né? Então, aí a justiça entende, né, que se ele tem condição de trabalhar, de voltar para o trabalho, né, o benefício deixa de ter a sua originalidade. É mais ou menos isso a visão da lei. Isso, na né? verdade, é exatamente isso, Flaviano, porque a intenção da pena, em tese, é para poder ressocializar o apenado. Então, se a pessoa ela vai à cárcere e depois retorna, e o governo dá um benefício para ela, no sentido de você não precisa trabalhar, toma aqui o auxílio reclusão, sua família vai estar amparada, ele justamente quebra todo o sentido da ressocialização. Então, a pessoa que está em regime aberto, regime semiaberto, inclusive eu digo de tornozeleira,
ela tem condições de trabalhar, ela tem condições de, né, ter uma renda. E outra, Flaviano, o auxílio reclusão, ele vai ser devido se a pessoa não receber outro benefício do INSS. Se a pessoa for aposentada, não recebe. Se a pessoa estiver recebendo auxílio-doença antes da prisão e, consequentemente, até o INSS ficar sabendo da prisão, vai receber em 1, 2 meses, talvez, ela também não recebe auxílio-reclusão e existe uma média salarial da pessoa que está presa. Pega a média dos 12 meses anteriores e faz uma média. Se essa média ultrapassar, e todo ano essa média é alterada, esse ano ainda não foi divulgado, mas em 2025 era R$ 1.900. Então, se a média salarial da pessoa ultrapassa R$ 1.900 dos 12 meses, o INSS ainda vai ter falar, opa, peraí, não sei se é devido isso aqui não. Porque ele vai olhar que a família talvez não esteja desamparada. E a pessoa não pode, inclusive, estar recebendo proventos salarial, no caso, se a empresa continua pagando o salário dele, aí ele também não recebe, ou se eventualmente ele for sócio de uma empresa e ele estiver recebendo aí o Prolabore, alguma coisa do tipo, ele também não tem direito de receber o auxílio reclusão. É importante o Augusto citar todos esses critérios, porque é aí que mora a polêmica, né? Muitas pessoas acreditam, quando pega conotação política em torno desse tema, então, que todo detento tem direito, né? Mas o número é muito baixo justamente por causa dessa exigência da contribuição, né? Porque a maior parte, né, daquelas pessoas que hoje estão aí no sistema carcerário sequer contribuíram para a Previdência algum dia. Então, essas pessoas não têm direito. Exatamente, Flaviano. O que o direito costuma utilizar no termo jurídico seria a microcriminalidade, que seria crimes de furto, tráfico, microcriminalidade no sentido do impacto para a sociedade, tá bom? A gente fala, tem que utilizar esse termo porque a pessoa que considerada macrocriminalidade seria um crime que prejudicasse ao extremo a população. No caso, por exemplo, de corrupção, desvio de verba de saúde, isso aí, a vítima é a sociedade em si. Então, a microcriminalidade, que são a maior parte da população carcerária do Brasil, posso dizer, não tenho dados aqui, tá, pessoal, mas posso dizer que cerca de 90% não faz contribuição para o INSS. Ou se faz, se já fez alguma vez, não tem no critério de 24 contribuições, ou não estava em qualidade de segurado no momento da prisão. Inclusive, aí eu preciso perguntar uma coisa que é importante também para o Augusto. Tem a questão da baixa renda também, na visão da Previdência Social, essa assistência para pessoas que se enquadram aí nesse critério? Isso, Flaviano, igual eu te falei, eles vão utilizar da base média do salário de contribuição da pessoa que está presa, né, para poder analisar. O INSS ele tende a negar o auxílio reclusão se as últimas 12 contribuições da pessoa penada ultrapassar o valor limite. Só que isso aí ainda é discutível na justiça, tá? Porque envolve gastos familiares, às vezes a família tem uma criança, um exemplo que a gente dá sempre aqui, talvez a família tenha uma criança autista e precisa de tratamento, precisa de algum tipo de acompanhamento médico especializado, a gente consegue estar fazendo a argumentação jurídica que pode dar uma ultrapassada. Então, assim, sim, até isso é analisado, porque, um exemplo, Flaviano, uma pessoa aí, um exemplo, a pessoa faz um maus trato com os animais, e esse cidadão ele é levado à cárcere, e ele é um cidadão da classe alta, por exemplo, ele não faz jus ao recebimento, porque a média salarial dele vai ultrapassar, com certeza. Então, a gente sempre tem que estar ligado aí que o auxílio reclusão, ele não é um salário que o preso recebe por estar preso ou algo do tipo. É uma verba familiar assistencial para a família de quem precisa. Inclusive, eu preciso também perguntar esse detalhe aqui para o Augusto, né? Em qual situação o auxílio pode ser suspenso ou cancelado definitivamente? Bom, primeiramente, o mais óbvio, né? A pessoa ela progride de regime, ela sai do regime, hoje, né, falando após a lei de 2019, ela sai do regime fechado e entra no regime aberto ou semiaberto, ela deve comunicar ao INSS que já não está mais em cárcere fechado. Ou quando há também a fuga, a pessoa foge e não tem a sua recapturação,
ou quando acessa, ela cumpre a pena toda. E ela sai e não tem mais nem progressão de regime e nem está cumprindo pena, ou, eventualmente, quando houver uma prescrição penal, quando a pessoa, o crime deixa de ser crime, aí a pessoa sai. Então, tudo que for tirar ela de dentro do cárcere fechado, corta o benefício. E é muito importante, Flaviano, o beneficiário, que geralmente é filho, pequeno, menor de idade, quando é feito no INSS dele, e ele for o destinatário do benefício, o INSS pode pedir exigências, tá? Então sempre tem que ficar atento, porque o INSS pode exigir um documento que o preso continua em cárcere. Então é dever da família buscar essa informação, ir no sistema penitenciário, pedir para o diretor emitir um documento de permanência em cárcere e que junta no INSS. Então, assim, e se não cumprir a exigência, o benefício pode ser suspenso e até cancelado. Aí o Augusto trazendo essa informação importante para você ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis. Estão na tela aí os contatos do escritório Barbosa Oliveira, que fica ali na Avenida Getúlio Vargas, em frente à Previdência Social. Aí tem o Instagram, tem também o telefone. Se você tem alguma dúvida, é só fazer contato, porque o Augusto, o Eduardo, a Júlia estão sempre lá disponíveis para poder atender todo mundo. E aqui no programa Bom Dia Divinópolis você tem a oportunidade também de ter aqui a orientação correta e adequada. Por isso eu sempre falo que o telefone fica à sua disposição, 99326228, 99326228. E é claro que eu vou aqui tentar responder a pergunta de todo mundo. Quero começar com a pergunta do Miranda, né? Meu nome é Miranda, obrigado pelo carinho e obrigado pela audiência. Ele está dizendo que trabalhou durante 15 anos como representante comercial autônomo. Só emitia nota para a empresa para receber aí a comissão, né? Aí ele quer saber o seguinte, este vínculo empregatício, ele tem direito só a 1/12 por ano trabalhado? Miranda, né? Miranda, essa pergunta sua é um pouco, requer uma análise mais atenta ao seu caso. Mas, seguinte, primeira pergunta que eu te faço, havia registro? Se havia registro e contribuição individual, não. Mas se não havia registro, se for prestação de serviço, como é 15 anos, a gente entende que é mais antigo, aí a gente tem que analisar a documentação que você tem e pode ser que sim. Eu tenho aqui outra pergunta também, é a pergunta do Edson. Obrigado, viu, Edson, pelo carinho, obrigado aí pela audiência. Ele quer saber o seguinte, se o aplicativo do INSS é confiável, porque ele está falando que fez a consulta lá e consta 10 anos já de contribuição, né? Aí quando ele for se aposentar, né, não vai ter surpresa não, é confiável, né, Augusto? Edson. Bom dia, Edson, obrigado pela pergunta. Primeiro, o aplicativo do INSS, ele em tese pode ser confiável, só que ele vai ser confiável no seu CNIS. Se o seu CNIS tiver todo problemático, tiver faltando vínculo, não tiver reconhecimento de tempo-fim, não tiver lançado salário, então, quando ele puxar, ele vai puxar ele todo errado. Então, se o seu CNIS estiver certinho, sem nenhum erro, sem nenhum indicativo, tudo ok, sim, pode confiar nisso aí. Agora, se não tiver, não confia, porque o INSS, na simulação da aposentadoria, ele não busca corrigir isso, e se não tiver ok, na hora de aposentar, é 100% certeza que vai ter problema. É sempre bom procurar um profissional, a gente sempre fala isso. Aí entra naquela questão do planejamento previdenciário, né? O planejamento, o próprio nome já fala, é antes, né, gente? Você tem que prevenir, né? Fazer o planejamento para não ter surpresas negativas quando você for solicitar o benefício. Eu tenho a participação aqui também da Maria da Conceição, lá do bairro São Judas. Um abraço especial para todo mundo lá no bairro São Judas, né? Tenho muitos amigos que moram no São Judas. Um abraço para Maria da Conceição também. Ela está dizendo o seguinte, que recebia o auxílio-doença, mas a Previdência cortou. E ela está dizendo que só tem essa renda para manter, obviamente, a casa, né? Ela pode entrar com uma ação contra a Previdência? Pode não, deve, né, Augusto? Bom dia, deve. Mas primeiro vamos analisar o seguinte, qual foi o motivo de ter cortado o seu benefício? Foi fazer a prorrogação dentro do prazo limite e não fez? Foi uma falha sua, da senhora, que a senhora não tentou prorrogar, não juntou laudo novo, porque exatamente, o que acontece? Se você está recebendo auxílio-doença e seu auxílio-doença está acabando, dentro dos últimos 15 dias, você pode solicitar a prorrogação do benefício.
Se der errado a solicitação, se o seu benefício foi concedido pelo Ateste Med, que é muito importante, quando for fizer a solicitação do novo benefício, o seu benefício vai ser analisado por perito do INSS. O primeiro benefício concedido no Ateste Med, que é o sistema automatizado do INSS, em regra, sempre vai ser o próximo por perito do INSS. Agora, se você foi na perícia, não tem capacidade de voltar para o trabalho, e o perito fez aquilo que sempre fazem, né? Olhou para você com muita má vontade, não olhou documentação médica, simplesmente não deu importância para o seu caso, e disse que você está apto ao trabalho, aí sim, você deve entrar na justiça contra o INSS, porque tem que ser discutido o seu direito. E a gente já falou aqui no programa, Flaviano, que quando chega na justiça, é sempre melhor, porque vai ter uma análise de um perito especialista. Então, assim, a chance de conversão da negativa do INSS na justiça é muito boa. Então, se o benefício foi cortado por algum motivo alheio à senhora, que a senhora não fez nada de errado para o INSS cortar, sim, deve entrar na justiça. Agora, se a senhora não foi na perícia agendada, não tentou prorrogar, não apresentou um laudo atualizado, então aí a gente orienta a dar entrada de novo no INSS. Eu tenho aqui a dúvida também da Silvana, lá do bairro Niterói. Obrigado, viu, Silvana, pelo carinho, obrigado aí pela audiência. Ela está dizendo que saiu do trabalho em dezembro, né? E agora vai ficar um tempo sem trabalhar com carteira assinada. Aí ela quer saber o seguinte, ela já começa esse mês a pagar o carnê da Previdência? Bom, qual é o nome? Silvana. Silvana, bom dia, agradeço a pergunta. Dependendo do tempo que a senhora estava trabalhando, a senhora está ainda na qualidade de graça, no período que é chamado de período de graça, que é um período que a pessoa se desvincula do vínculo antigo de trabalho, ou seja, para a contribuição, mas dentro de um tempo ela ainda é segurada do INSS, em tese até conseguir um novo emprego. Assim, então esse tempo ele varia, ele pode variar até 3 anos, dependendo do caso, e do tempo de contribuição da pessoa. Então, se saiu em dezembro, nós estamos em fevereiro, tecnicamente você ainda não perdeu a sua qualidade de segurado. Só que, como eu não sei te dizer o tempo em que você trabalhou no seu último emprego, eu não vou te saber aproximar o tempo do seu período de graça. Então, uma orientação que eu tenho sim, já pode pagar o carnê. Só que tem que ficar atenta em qual contribuição vai fazer e qual alíquota, tá? Se você não tiver renda nenhuma, contribuinte facultativo, na baixa renda. Se você tiver renda, faz no autônomo ali de 11%. Pelo menos. Tem a última pergunta de hoje do Cleiton. Obrigado, viu, Cleiton? Ele está dizendo que tem 50 anos e 30 anos de contribuição. A maioria desse tempo insalubre, né? Aí tem como se aposentar? Tá muito novo, né? Bom dia, Cleiton. A Previdência vai tentar segurar, vai tentar negar de todo jeito, mas ainda assim é possível analisar, tá? Se for 30 anos de insalubridade aí com fator 1.4, você vai pegar aí todo o tempo que você tem de insalubridade e vai multiplicar por 1.4. Ou seja, eu trabalhei 20 anos numa empresa, 10 anos em outra, e todas duas eram insalubres. Então, você vai pegar esse tempo, vai multiplicar por 1.4. E, obviamente, vai dar acima de 25 anos. Então, um requisito está cumprido, que são os 25 anos de contribuição com agente nocivo. Só que aí vai entrar outra coisa. Eu preciso saber como está o seu PPP. Se for ruído, aí tem que analisar como é muito tempo, o ruído da época em que você trabalhou, e se tiver acima do limite, beleza, esse tempo vale. Se tiver abaixo, esse tempo tem que ser excluído. Então, não necessariamente a pessoa que recebe insalubridade, ela tem direito a uma aposentadoria especial, porque os requisitos do INSS são outros. Então, se não ultrapassar esse requisito do INSS, o tempo não é tido como especial, e o tempo é considerado um tempo comum. Em tese, se tiver tudo certo, PPP, LTCAT, tudo bem informado, eu acredito que é possível analisar isso aí de uma maneira positiva. Agora, se o PPP não tiver bem preenchido e não tiver com o tempo que o INSS entende como limite, se tiver abaixo, aí esse tempo é considerado o tempo comum e caberia, talvez, começar a analisar. Tá? A gente fala em começar, porque aí ainda não seria tempo,
de uma regra de transição aí da aposentadoria por tempo de contribuição até 2019. Essa é a participação do Augusto, ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis. Muito obrigado, Augusto, pela presença. Eu que agradeço, Flaviana, agradeço a participação de todos. Semana que vem, estamos aqui novamente. Participe. Eu sempre vou dizer, o INSS, ele não vai bater na sua porta. E quanto menos informação você tiver, para o INSS, melhor.